Abrimos essa edição falando de Enem porque nesse fim de semana, mais precisamente domingo, tem aí as provas de matemática e ciências da natureza. São mais de 124 mil inscritos só aqui na Paraíba, viu? E é normal, né? A gente acompanhar os candidatos com aquela ansiedade na véspera da prova, com o nervosismo no momento da prova também. Então a gente escalou Simon Cavalcante para trazer algumas dicas de como manter a calma, a tranquilidade nesse momento. Boa noite para você, Simon. Exatamente, Linda. Esse é o grande desafio para os candidatos, controlar as emoções, ansiedade, nervosismo. Enfim, a gente fica imaginando o turbilhão de sentimentos, né, que vem tomando conta dos candidatos nesse momento, né? Boa noite a todos, boa noite a você. E aí, ó, inclusive vocês estão vendo aqui um ambiente de consultório, né, de terapia, um local silencioso. A gente está realmente no consultório, mas é dentro de um cursinho, né, que é preparatório aí para o Enem, pré-vestibular. E aí, né, esse cursinho mantém esse ambiente para dar suporte aos candidatos, aos alunos, que, como a gente falou, né, fica com as emoções aí todas confusas, aquele turbilhão. E aí, por isso, a gente convidou aqui o médico Dr. Júlio Lucena, ele que é médico terapeuta e que já ouviu muita conversa essa semana, nas últimas semanas aí, tentando acalmar os candidatos. Então, já vou conversar aqui com ele. Dr. Júlio, bom, são muitos sentimentos, como eu falei, né? Tem alguns candidatos, que, especialmente nessa semana, que estão um pouco mais tranquilos, porque se deram bem no domingo. Quem não se deu tão bem já fica aflito, querendo compensar esse prejuízo no próximo domingo. Tem outros que já estão mais tranquilos, outros estão ansiosos, enfim. Até que ponto toda essa ansiedade, essa expectativa é normal, tá dentro do que é esperado mesmo para quem está prestando um concurso, né? Um concurso público, né? Querendo ou não. Boa noite. Muito boa noite a todos vocês. Sem sombra de dúvidas, a gente se deixa sentir essa ansiedade e é uma coisa normal, obviamente, uma vez que eu estou me preparando no decorrer do ano e é inegável que eu me sinta tenso num momento tão importante que vai dividir, inegavelmente, a minha vida, o que é que eu estarei fazendo ano que vem. E o vestibular para esses adolescentes acaba sendo muito ansiogênico, isso é um fato. E você fez um comentário engraçado que as pessoas se veem muito ansiosas para o primeiro dia e a gente tende a imaginar que para o segundo dia eles vão se ver ainda mais tranquilos, né? Uma vez que metade do caminho já se foi. Mas parece que eles somam as ansiedades, ainda que tenham ido bem, eles ficam com muito receio de não conseguir fazer uma boa segunda prova, um bom segundo domingo. E para aqueles que também não conseguiram ter um bom resultado, aí é que eles tendem a se pressionar ainda mais. Mas é importante demais que a gente consiga lidar com isso hoje, amanhã e, obviamente, no domingo. Para o pessoal de casa ter uma ideia, né, de como eles ficam nessa reta final, a equipe de terapeutas, né, são 3, se eu não me engano, né? Quantos alunos vocês atenderam nesses últimos dias? Agora em novembro, nós temos aí 10 dias de novembro, a gente atendeu mais de 150 alunos passando por situações muito parecidas, um medo muito grande de travar, eles se veem muito receosos de perderem o controle no momento, começam com aquelas indagações de e se isso acontecer, e se isso acontecer, e começam a criar certos pensamentos enviesados de que tudo vai dar errado, mas são pensamentos que estão lá no mundo da lua e eles acabam não conseguindo enxergar plenamente a realidade de tanta preparação, de tanto empenho no decorrer do ano. E como controlar tudo isso, então, aí, faltando praticamente 2 dias para a prova? Uma das coisas importantes que eu queria, inclusive, deixar de dica para vocês é que amanhã vocês busquem fazer coisas mais tranquilas, encontrar um momento para ficar com a família, sair um pouco, sair dessa pressão, dessa ansiedade tamanha que vocês passaram o ano inteiro. Então é importante que vocês tomem o sorvete, façam alimentações leves, obviamente, para que vocês não tenham problemas gastrointestinais, mas que vocês busquem fazer coisas que vocês gostem, assistam a um filme e busquem encontrar tranquilidade, encontrar esperança naquilo que dá força a vocês. A gente sabe que os colégios, os cursinhos costumam também fazer revisões no sábado. Pode fazer isso, ou seja, mas é só revisar mesmo, não é buscar aquele conteúdo, estudar, se esqueceu alguma coisa. Qual é a dica em relação a isso, essa revisão na véspera de prova? Isso depende do nível de ansiedade do aluno. Existem alunos que estão estáveis emocionalmente, que conseguem dar uma revisada por cima, mas sem muito compromisso.
Entretanto, existem aqueles que estão extremamente ansiosos e quanto mais revisam algumas coisas, vão se lembrando que eu não lembro daquilo, e aquilo causa ainda mais ansiedade. Então, se fosse para ouvir o conselho do doutor aqui, é muito mais válido que você tire um tempo para você, passe um tempo com sua família, vão à praia, façam coisas que tragam uma tranquilidade de fato, para que vocês estejam plenamente preparados para o domingo. Outro desafio é conseguir dormir e dormir bem nessa véspera, no sábado à noite. Tem alguma dica de relaxamento para conseguir desacelerar, a mente se acalmar e eles terem uma boa noite de sono, que é fundamental para uma boa prova também, né? Inclusive, isso é uma das grandes coisas que a gente ouviu no decorrer da semana aqui. Eles passam por essas tensões de o que vai acontecer amanhã, será que eu vou me atrasar? E, inclusive, o tempo que eles demandam para dormir já vai causando ainda mais ansiedade, porque eles começam a olhar no relógio, eles ainda não adormeceram. Então, é importantíssimo que o aluno vestibulando faça uma higiene do sono, tente se desligar o máximo possível de rede social, de telas, que consiga se acalmar, deite pelo menos uma horinha antes do primeiro ditado, para que vá acalmando o coração. E importante que você se apegue a coisas que tragam esperança. Você pode ler um livro, você pode fazer uma oração, que isso vai levando você à calma para conseguir acordar maravilhosamente bem no domingo. O apoio das famílias nesse momento é fundamental também. Importantíssimos. Então, pais e mães que estiverem aí com seus filhos que farão Enem, estejam presentes e façam a melhor coisa que vocês sabem fazer por eles, que é serem pais. Estejam atentos, sejam cuidadosos com eles e façam o melhor. Amem o que vocês sabem fazer todo santo dia por eles. Tá certo, doutor Júlio, muito obrigado por trazer essas dicas importantes. Olha, eu lembro bem na minha época de vestibular que eu fiquei bem nervoso. Tava viajando, vim aqui para Paraíba fazer vestibular e tive que ligar, eu desesperado ligando para minha mãe, e essa conversa foi fundamental. Então, por isso, ele trouxe essa dica aí pra gente. Bom, mas a gente agradece, mas vamos trazer agora, né, revisar algumas informações referentes ao exame aí do domingo. Lembrando, né, que os portões vão abrir a partir do meio-dia. Já, né, o fechamento acontece de 1h da tarde, então não adianta chegar 1h. Quando fechou, já era, não tem, eles não têm tolerância em relação a isso. Então, por isso a gente reforça, muita gente já diz, já conhece esses horários de cor, mas todo domingo a gente flagra a gente perdendo aí a prova porque chegou atrasado. Então, não vale a pena, saia de casa cedo, se organize, leve sua água, seu lanche aí também, né? O exame vai começar de 1h30, portão fecha de 1h e vai até às 6h30 da noite. São 90 questões de matemática e ciências da natureza. Inclusive, para você se deslocar aí no domingo, né, tem um esquema especial de ônibus. A gente sabe que no domingo circulam menos linhas, mas por conta do Enem, a CEMOB, né, e o Cintur estão ampliando para 52 linhas. Esse reforço vai acontecer entre 9h40 da manhã e meio-dia e também entre 3h40 da tarde e 6h, tá certo? Alguns ônibus, inclusive, que não costumam circular aos domingos, vão estar, sim, nas ruas aí da capital, que são os ônibus 521, 502, 523, 527, 1519 e o 003. Então, se você, durante a semana, utiliza algum desses ônibus, vai poder contar com eles também no domingo do Enem, perdão. E também aqueles que já circulam no domingo, né, vão ter o reforço 401, 1.500 e 5.100. Só esses daí vão fazer 22 viagens a mais para atender a todo o público, né? E lembrando também que é uma boa notícia, vai ter transporte gratuito aí para os estudantes aqui em João Pessoa e também em Campina Grande. Aqui em João Pessoa, precisa só apresentar a carteirinha de estudante que vai ter o passe livre, né? Então, também para dar essa força aí aos candidatos. Em Campina Grande, os ônibus vão circular gratuitamente para toda a população. Então, quem precisou, o pai, mãe, quer ir junto com o filho, pode pegar também os ônibus gratuitamente. Então, é isso, né? São todos os serviços referentes ao Enem desse domingo. A gente deseja boa sorte para todo mundo e que na segunda-feira aqui no JC a gente não mostre ninguém perdendo prova porque se atrasou, né? Por favor, não vamos botar tudo a perder, não é isso? Simon Cavalcante para o Jornal da Correio. Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado que forma líderes. Colégio New Way, no caminho de quem conhece a conquista.